Seja muito bem-vindo a você do Replay, aqui nessa segunda live de esquenta do treinamento vivencial Negócio Feminino de Impacto, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro. E nessa live nós vamos falar sobre o ABC dos saberes femininos. Se você está assistindo aí no Replay, dá uma adiantadinha aqui no vídeo para você entrar no conteúdo, porque agora eu vou receber as mulheres que estão entrando ao vivo comigo. E se você está estranhando assim tudo isso aqui, Maria aqui atrás de mim, eu aqui com os cabelos tudo pro alto assim desse jeito, é porque a gente está fazendo um ensaio fotográfico num lugar aqui muito legal. Essa é a Bru, minha fotógrafa, e ela vai me bater porque eu chamei de ensaio fotográfico um manifesto fotográfico? Manifesto visual. Um manifesto visual. Ah, garota. Então a gente tá aqui, ó, no meio de maquiagem, cabelo e cenários e tudo mais, e deu a hora da live. Eu falei assim, gente, eu tenho live, vou falar sobre o ABC dos saberes femininos e tô aqui com vocês. Vocês estão bem? Muito bom, boa tarde. E aí, mulherada? Vamos falar nessa live sobre como trabalhar com saberes femininos, né? Quando a gente decide ajudar mulheres a se reconectarem com elas mesmas, é muito comum que essas mulheres perguntem pra gente assim, Isa, como que eu faço pra resgatar o meu feminino, né? Acho que essa é a principal pergunta. Como que eu faço para resgatar o meu feminino? Por onde eu começo no sagrado feminino? Como é que eu começo a entender o que é o meu feminino? Então eu preparei um manual, aqui um mapa mental, para mandar para você, inclusive, para você saber como ajudar essas mulheres também. Combinado? Oi, Lívia. Oi, Cláudia. Oi, Kessia. Deixa eu colocar aqui o tema da live. ABC dos saberes femininos. Deixa eu Bota fixar. Pronto. Foi. Então vamos lá, primeira coisa, né, por onde a gente começa? Quando você começar a falar sobre esse assunto e as mulheres começarem a te perguntar, né, Isa, Thaís, Bruna, Flávia, como é que eu faço para me conectar com o meu feminino? A primeira coisa, o primeiro ensinamento que a gente passa para as mulheres é o não julgamento de outras mulheres. Esse é o primeiro lugar. Né? Tipo, por onde eu começo a mergulhar no sagrado feminino? É eu parar de julgar outra mulher. Parar de julgar outra mulher na sua aparência, parar de julgar outra mulher nas suas escolhas, parar de julgar outra mulher na sua opinião. Então, no seu corpo. Esse é o primeiro passo. Quando a gente para de julgar outra mulher, a cura do feminino, ela acontece assim em níveis muito absurdamente profundos, né? E é uma coisa tão simples, é a gente entender que as outras mulheres, elas têm direito à opinião delas, às escolhas pessoais delas, à aparência que elas querem ter e que elas precisam de apoio e não de julgamento. Nós somos a maior parte da humanidade, né? Então, se pararmos de julgar umas às outras, se a gente parar de reiterizar umas às outras, se a gente começar a apoiar as mulheres, automaticamente a vida de todas fica muito mais fácil e assim a gente já consegue começar a viver um feminino mais leve, né? Mais profundo e mais tranquilo. A segunda coisa é você começar a entregar para sua audiência a diferença entre yin e yang, né? E o que a gente ouve no mercado. O que é realmente as energias yin e yang e começar a separar para essas mulheres a diferença entre polaridade energética de papel de gênero. Eu acho que essa é a segunda coisa mais importante quando você começar a falar sobre esse assunto nos seus conteúdos, né? Existe uma nuvem muito perigosa entre esse assunto. Quando a gente fala de yin e yang, quando a gente fala de
energia, polaridade feminina e masculina, a gente está falando de aspectos arquetípicos. A gente não está falando de papel de gênero. Tanto mulheres quanto homens possuem à sua disposição uma polaridade energética, né? Feminino, tudo que está para dentro. Masculino, tudo que está para fora. Feminino, intuição, criatividade, sonhos, sentimentos, emoções, cuidado, descanso, introspecção. Masculino, sol, ação, planejamento, decisões, comunicação, venda, né? Mas isso não quer dizer que sejam papéis de gênero. Mulheres dentro de casa, homens na rua. Ou mulheres que trabalham fora, mulheres que são CEO, mulheres que possuem negócios são mulheres masculinizadas. Não necessariamente, né? A gente usa a nosso favor essa polaridade. A gente usa feminino para visitar o nosso mundo interior e masculino para a gente trazer para o externo aquilo que está dentro de nós. Homens e mulheres fazem isso. O que acontece é que com o passar do tempo, né, a humanidade regida pelo patriarcado durante tantos séculos, né, a gente acabou tendo tanto masculino ferido quanto feminino ferido. Né? O que é o feminino ferido? É aquela mulher que de tanto medo que ela tem, ela acaba se refugiando no seu mundo interior. Então é aquela mulher que não tem coragem de agir, de tomar uma decisão importante, de abrir o negócio dela, de vender, de fazer stories, porque ela tá no feminino ferido. E o que é o masculino ferido? O masculino ferido é aquela polaridade aonde a gente não se permite entrar no mundo interior, aonde a gente só quer fazer, aonde a gente só quer conquistar, aonde a gente só quer explorar, onde a gente só quer mais e mais e mais e mais. É o que traz as guerras, é o que traz o desequilíbrio ambiental no planeta, né? Enfim. Então a gente tem ambas as polaridades no mundo precisando de cura. E por onde a gente começa? Pelo feminino. Porque quando a gente consegue curar o feminino, a gente acaba trazendo a cura do masculino também. Mas olhando para isso, sempre do ponto de vista das polaridades, sempre do ponto de vista arquetípico, nunca no papel de gênero. Tem gente falando muita merda por aí. Tem gente falando por aí, mulheres têm que fazer coisas de mulheres e homens têm que fazer coisas de homens. Então, mulheres precisam ficar em casa lavando suas louças e cuidando das suas crianças. E homens precisam ir pra rua, ativar a sua energia masculina e trazer o sustento para dentro de casa. Gente, isso é a coisa mais idiota e machista que alguém pode propagar. Porque é muito mais profundo do que isso. Mulheres podem ser extremamente femininas, tendo negócios incríveis que curam o mundo. E homens podem ser extremamente masculinos e serem pais presentes que dividem as tarefas domésticas com as pessoas, com os outros adultos da casa, né? A coisa é muito mais profunda e, obviamente, que existe todo um sistema que se beneficia desse discurso que a gente tanto ouve por aí. Então, essa é uma coisa muito importante para você trazer na sua comunicação também, se você está ajudando mulheres a curar o próprio feminino. Deixa eu ler vocês aqui um pouquinho. Estão deturpando os arquétipos de polaridade com muita intenção. Exatamente, Kátia. Exatamente isso. Isa, esse aparelho que está fazendo Babyliss, você usa sozinha às vezes? Não, esse daqui é da Maria, gente. Eu não tenho ideia de como que ela usa. Eu uso uma escova que puxa o cabelo e faz assim. E aí você aperta um botão, ela faz ela puxa, depois ela solta o cacho. É o máximo que eu consigo fazer de cacho sozinha no meu cabelo. A Maria é que arrasa com o Babyliss dela aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, estava exatamente assim. Depois do TNS, fiz um post seguindo as instruções e fechei um atendimento. Celebrei muito. Parabéns, meu amor. Tô lendo vocês aqui. Ainda sentindo o pulsar do TNS por aqui. Show, Isa? Que prazer em tê-la como minha mentora, Sofia Andrômeda. Prazer é todo meu, Márcia. E aí, assim, falamos de...
Deixa eu abrir aqui meu mapa. Falamos de não julgar outra mulher e falamos sobre a polarização, né? Yin e Yang, como duas energias arquetípicas que estão à nossa disposição para que sejamos criativas e criadores. E o que a gente está fazendo nessa live? A gente está criando o ABC dos saberes femininos, né? A gente está criando aqui qual que é o manual inicial para eu começar a olhar para o meu feminino, qual que é o manual inicial para eu começar a ajudar as mulheres para eu começar a guiar as mulheres que eu ajudo a viverem o feminino delas, né? Então a gente passa por esse lugar desse manual que eu tô te dando aqui, você vai ganhar esse mapa mental que eu montei. Eu vou te dizer daqui a pouquinho como é que você faz para você receber esse manual, beleza? Ô Pia, oi. Vê pra mim qual ficou a palavra. Eu não sei. A palavra do Manichat aqui pra eu falar pra elas. Terceira coisa do ABC de saberes femininos é o resgate dos próprios ossos. Existe um conto arquetípico do livro Mulheres que Correm com os Lobos que se chama La Loba, né? Que é a história de uma velha feiticeira. Aí você me foge. Foi mal, foi na cara, foi mal. Oi? Goiaba. Tá. Existe um conto arquetípico do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama La Loba, de uma feiticeira que mora no deserto. E o trabalho dela é recolher ossos de animais mortos na areia e depois ela leva esses ossos para dentro da cabana dela. E ela canta e dança sobre os ossos e vai remontando essas carcaças. E diz a lenda que esses animais, eles ganham vida e o animal preferido dela é o lobo, que essas lobas ganham vida e começam a correr pelo deserto e num determinado momento se transformam em mulheres. E como é uma história arquetípica, na verdade a gente não está falando realmente de uma feiticeira de verdade, uma loba de verdade, ossos de verdade. A gente está falando de elementos da nossa psique, né? Todos eles, né? A areia do deserto, a feiticeira, os ossos, a loba que corre, a mulher que se transforma, o canto, a dança, a cabana. Todos esses elementos fazem parte da nossa psique. E uma das coisas que a gente faz quando a gente começa a viver esse processo de resgate do feminino é a cura desses ossos, né? É o resgate desses ossos. É parar um pouco a nossa vida, olhar para trás e entender o que eu me permiti deixar para trás. O que eu me permiti perder, que era parte de mim genuína. Às vezes é um talento, às vezes é uma coisa que você gostava de fazer quando criança, às vezes são memórias, às vezes é a sua autoestima, às vezes é o seu ímpeto, a sua coragem. Eu, por exemplo, sempre fui artista, eu fui uma criança artista, eu desenhava e pintava muito. E num determinado momento, sem nenhum tipo de explicação consciente, eu parei de desenhar e pintar. E fui viver minha vida e quando eu tava bem próximo, muito perto de ter meu burnout, eu lembro que eu entrei numa papelaria, dessas papelarias mais gourmet, e eu lembro de olhar para os lápis e para as canetas coloridas, né, aquelas bancadas muito bonitas, né, de canetas e tal, aquilo me atraiu de novo, eu olhei, eu pensei, em que momento eu parei de gostar disso? Em que momento eu parei de desenhar? Em que momento eu parei de pintar? E eu não sabia. Eu não sabia nem em que momento, nem por quê. Eu só soube que eu queria comprar aquilo. E ali eu voltei a desenhar, né? E hoje eu sou ilustradora e tô criando um estúdio profissional de desenho na minha casa e tal. Esse foi um grande resgate de ossos pra mim, né? Uma coisa que era do meu feminino, era extremamente artística, era uma maneira como eu expressava o meu rio criativo e por conta da correria, por conta do mundo, por conta do que me disseram que era a vida, eu deixei aquilo pra trás. E eu resgatei a pintura. Então, o resgate dos ossos aí da sua parte, da parte das mulheres que você conduz no seu projeto, é justamente lembrar o que
ficou para trás, que faz parte da sua essência, que faz parte da sua natureza selvagem, aquilo que é mais você, aquilo que é mais a sua natureza instintiva, mais pura. Quais são os pensamentos, quais são os sonhos, quais são os impulsos, quais são as vontades que você foi enterrando na areia da vida e que agora a gente para e vai removendo essa areia e vai recolhendo esses ossos, né? Então, essa é a terceira coisa que a gente faz quando a gente está vivendo esse processo de reconexão com o próprio feminino. A quarta coisa é desmascarar o nosso predador interno. Existe um conto chamado Conto do Barba Azul, que é um conto de um homem que assassina suas esposas. E eu não vou contar ele aqui agora, porque ele é muito complexo e muito profundo, mas basicamente, por ser um conto arquetípico, a gente não está falando necessariamente de um homem, né? De um relacionamento violento, abusivo, externo. Mas a gente está falando de um predador interno, uma força interna nossa que não quer que as coisas deem certo. Uma coisa interna nossa que quer aniquilar o nosso feminino. E desmascarar esse predador interno, desmascarar essa força, essa voz que às vezes nos coloca para baixo, que nos faz desistir dos nossos sonhos, que nos acovarda, que faz com que que a gente se sinta menor do que o que a gente realmente é. Quando a gente olha para esse lugar e desmascara esse predador interno, fica muito mais fácil de lidar com ele. E não que a gente vá conseguir eliminá-lo, mas a gente consegue mantê-lo sob controle, sob vigilância. A gente consegue olhar para ele, entender que ele está ali e a gente consegue mostrar para ele quem está no comando da nossa vida. Mas quando a gente não faz isso, ele tem a guiança. Ele guia as nossas decisões, ele guia a nossa vida, as nossas percepções, as narrativas internas que a gente conta para nós mesmos sobre nós e sobre a vida. Então, buscar desmascarar o predador interno é muito importante. O quinto passo é observar a ciclicidade. Veja, nós mulheres somos cíclicas, tão quanto a natureza. O Barba Azul seria o ânimos negativo? Sim, o Barba Azul é o ânimos negativo. Exatamente isso. Olhar para a nossa ciclicidade e observar essa ciclicidade é a gente, de fato, entender primeiramente que somos cíclicas. É entender primeiramente que nós não somos, como o mundo diz pra gente, lineares e constantes e que cresce 1% melhor a cada dia, porque nós somos como a natureza. Nós somos a imagem da natureza, né? Então, assim como a natureza tem 4 estações, assim como a gente tem na natureza o inverno, cujas árvores perdem todas as suas folhas e parece que elas estão mortas, mas que na verdade elas estão apenas num processo interno de renovação, assim como a gente tem os ursos e ursas que hibernam. Nós também somos assim. Nós temos momentos na nossa vida que são mais extrovertidos e momentos na nossa vida que são mais introvertidos. Nós temos momentos na nossa vida em que estamos mais solares e momentos na nossa vida que estamos mais internas, mais lunares. E nós mulheres passamos por isso. Com influência lunar, a lua externa, né, as 4 fases da lua. Então a gente tem a lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. E a gente tem a lua interna do ciclo menstrual, né, para mulheres que menstruam. E aí a gente tem 4 fases também, né? A gente tem a fase menstrual, que é a que eu tô agora, nesse momento. Saí do TNS muito menstruada. E daqui a pouco, quando a menstruação passar, eu começo na minha fase estrogênica, né, que é a preparação do meu corpo para a próxima fase, que é a ovulação. Depois da ovulação, eu entro na fase lútea,
que é quando o estrogênio cai, a progesterona começa a subir, para que eu possa preparar o meu corpo para o próximo ciclo, para a próxima menstruação. Então, todas essas fases, externas e internas, influenciam a nossa percepção, influenciam a nossa energia, influenciam a nossa narrativa interna, a nossa intuição, o nosso humor. E não levar isso em consideração, como eu não levei na minha vida durante tanto tempo, é uma grande violência. Se você trabalha com mulheres, é importante levar isso para elas. É importante, inclusive, ajudar essas mulheres a perceber essa ciclicidade acontecendo. E o que vocês vão notar? A mulher que está ferida, a mulher que não aprendeu a fazer esse processo, ela vai te cobrar um manual. Ela vai te cobrar um passo a passo que seja racional. O que acontece se eu menstruo na lua crescente? Elas vão te cobrar isso. O que acontece se eu na lua cheia eu tô menstruando? E na verdade, o que você vai ensinar para elas é que para cada uma de nós acontece de uma maneira. O processo acontece na autoobservação. Cada uma dessas fases nos coloca uma série de ferramentas e energias à nossa disposição, né? A lua cheia, por exemplo, ela nos coloca um magnetismo, ela nos coloca a intencionalidade de sermos vistas, de sermos desejadas, de nos tornarmos magnéticas. Mas para aquelas mulheres que estão extremamente feridas e com medo, pode ser que o ser vista seja sentido como uma grande ameaça. Então tem mulheres que detestam a lua cheia. Tem mulheres que detestam a fase da ovulação, justamente porque arquetipicamente o convite da energia é para que você seja vista, é para que você seja desejada, é para que você seja cortejada, penetrada pelo mundo. E não necessariamente a penetração sexual que eu tô falando aqui, mas a penetração do contato, do relacionamento, da venda, do aparecer, do estar, sabe essa coisa? Mas se essa mulher tá num processo de ferida muito grande, para ela isso é extremamente amedrontador. Então, ajudar essa mulher a se observar e entender esses processos muda a vida dela. Ou seja, não existe cura do feminino sem um olhar de observação e um olhar carregado de auto-amor para a ciclicidade. Deixa eu ler vocês aqui. Depois da ovulação fase lútea, beleza, vocês responderam. Eu me planejo e trabalho com as minhas luas internas. Eu me planejo com a lua externa. Por que eu faço isso? Porque a lua interna é mais volátil, né? Qualquer mudança emocional, por exemplo, influencia o ciclo, né? Então, o meu ciclo às vezes muda. Então, eu prefiro planejar com a lua externa e me observar em relação à lua interna. Obviamente que se eu estou numa fase lútea e eu tenho uma reunião importante, onde a gente vai dizer verdades difíceis, eu me preparo 3 vezes mais para essa reunião, para que a forma como eu fale não seja uma forma que, ao invés de solucionar o problema, provoque dor, entende? Esse conhecimento é muito importante e muito estratégico pra gente. Tô lendo aqui vocês. É melhor analisar a lua interna ou externa, ou as duas juntas? As duas juntas sempre, tá? Já devorei todo o primeiro PDF. Vocês viram? Vou falar disso daqui a pouquinho. Tô lendo vocês. Meu ciclo adiantou 7 dias no TNS. O meu adiantou 4. Do nada. Uma menstruação no meio do TNS. Verdade, tô vivendo isso. Enquanto não encontrei o auto-amor, não consegui dar o próximo passo. Nossa, eu queria tanto isso. Esse líquido divino dos deuses, chamado água. Como ficam as fases internas na menopausa? Fica uma bagunça.
você tá num limiar de dois mundos, né? Então é importante um acompanhamento de um profissional, né? Principalmente se for uma profissional integrativa, é melhor ainda. Mas o que você vai perceber é que pós-menopausa você vai começar a seguir os seus planejamentos pelo ciclo externo da Lua. Eu vou fico extremamente produtiva. Criativa. Cheguei depois, porque tá fazendo essa produção aí, a make tá um arraso. Aí, Maria, make tá um arraso. Porque a gente tá numa cabana em Teresópolis para tirar fotos para esse próximo lançamento. Tem 4 mulheres aqui. Eu, a Maria, que é a maquiadora e cabeleireira, a Bru, que é a artista que vai fazer as fotografias, e a Pietra, minha assistente pessoal, que tá sempre coladinha em mim. Subimos a serra para Teresópolis e vamos fazer um lindo manifesto visual com fotografias para esse próximo lançamento, que é a maior Black Friday de todos os tempos, meus amores. Para quem está esperando abrir as vagas anuais da certificação profissional Mulheres da Nova Era, a hora é essa. Só que não vai ser só a certificação profissional Mulheres da Nova Era, vai ser tipo praticamente todos os meus produtos juntos e reunidos. Então você vai gostar muito dessa Black Friday que a gente vai fazer aqui. E aí o seguinte, essa live que eu tô fazendo agora, ela é uma live de esquenta pro nosso lançamento da certificação, né? Que vai acontecer nos dias 26 a 28 de novembro, o treinamento vivencial Negócio e o Feminino de Impacto. E você precisa se inscrever. Só que a inscrição dessa vez ela tá um cadinho diferente, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Essa é uma live de esquenta e a gente vai ter lives de esquenta todos os dias ao meio-dia, de segunda a sexta, até o lançamento, até o dia 25, que é a véspera do evento. Mas por que você precisa se inscrever agora? Porque todos os dias eu tô entregando o manual da live. Então, por exemplo, o de ontem já foi entregue para quem participou. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Cadê? Ih, perdi. Sabe lá Deus agora onde é que tá isso. Depois eu acho. Mas, ó, confia em mim. Ontem teve um mapa mental que a gente enviou hoje de manhã, da live de ontem. E a live que eu estou fazendo nesse momento com vocês já tem um mapa mental também. Como é que você vai receber? Você vai se inscrever no treinamento vivencial Negócio Feminino de Impacto. E para isso, você tem 2 maneiras de fazer. A primeira e mais fácil é digitando Goiaba aqui nos comentários. Digita Goiaba e aí você vai receber as instruções de cadastro no seu direct. A outra maneira é você ir na minha bio e se inscrever. Dessa vez, diferente de todas as outras, a gente não vai ter um grupo de alunas silenciado. Então, todas as informações vão chegar no seu WhatsApp, mas de maneira privada. Você não precisa entrar em grupo nenhum, tá bom? Então, você vai se inscrever. Na página seguinte, vai ter já um presente para você, um quiz. No final desse quiz, eu vou te dar 3 cadernos de ativação do feminino, que estão incríveis e maravilhosos. E todos os dias vão chegar no seu WhatsApp os mapas mentais das lives de esquenta. Então, é importante você se inscrever desde agora. E aí, com o tempo, eu vou contando para vocês também como que vai funcionar a Black Friday da certificação profissional Mulheres da Nova Era, que é essa minha formação que te forma como mentora de saberes femininos. Ok? Isso, vai digitando Goiaba aí que vai chegando para você. Agora, eu perdi o meu mapa. Achei. Vamos chegar só um pouquinho pra trás, por favor. Vamos chegar só um pouquinho pra trás, por favor. Peraí, gente. A gente faz ao vivo. Pronto. Ai, meu Deus, quase que eu caio. Tá bom aqui? Mais um pouquinho. Assim, boa. Beleza. Ah lá, ó, recebi ontem os cadernos, simplesmente maravilhoso e lindíssimo. Fico feliz, Helena, que você tenha gostado. Foi com todo o amor que a gente preparou pra você. Olha, já falamos sobre... Esse aqui é o mapa que você vai receber, tá? Eu tô terminando de desenhar ele pra você receber ele depois, amanhã, no seu WhatsApp, tá bom? Por isso que você tem que se cadastrar hoje.
Falamos de não julgar outra mulher, entendimento das energias yin yang, resgate dos ossos, desmascarar o predador interno, observar a ciclicidade. O passo 6 é ouvir a intuição. Ouvir a intuição. E o que é ouvir a intuição, gente? É basicamente a gente resgatar esse presente ancestral feminino que nós recebemos, que é essa capacidade de guiança interna, de saber o que fazer, né? Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, qual decisão que eu tomo, quais as pessoas que eu mantenho na minha vida, né? E a gente não aprendeu a desenvolver a intuição. Nós nos tornamos mulheres domesticadas. Até essa palavra domesticada, ela pode ser ruim, principalmente para as mulheres que pagam suas próprias contas, né? Que trabalham fora e tal. Pode parecer, não, eu não sou domesticado. Mas o domesticado aqui é no sentido de nos docilizaram, né? Então foram tirando de nós os nossos instintos mais selvagens, e um desses instintos é a intuição. O processo de cura do feminino passa pelo resgate dessa intuição, por ouvir essa voz interior. E eu sei que no começo, para quem está há muito tempo sem ouvir essa voz, para quem está há muito tempo no racional, no cognitivo, no automático, pode parecer complexo, mas quando a gente começa a silenciar, ela volta a falar com a gente, porque ela tá aí, né? Então ela volta a falar com a gente. Esse é um processo fundamental na cura do feminino. A próxima é a própria cura ancestral. A gente começar a entender a história das nossas ancestrais, a entender a história da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias, das mulheres que vieram antes de nós, tentando compreender com menos de julgamento possível os motivos de suas escolhas e de suas vidas e dos seus padrões de pensamento e dos seus padrões de crenças. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender que todas as mulheres, sem nenhum tipo de exceção, todas estão dentro da mesma piscina patriarcal de um feminino ferido, e que algumas num nível maior e algumas num nível maior acabam demonstrando essa ferida, né? É quando a gente olha e começa a observar a nossa mãe, as nossas avós, as mulheres que fizeram parte da nossa infância, e começa a observar a história dessas mulheres em relação a coisas centrais na nossa vida, como dinheiro, como a sexualidade, o prazer, como a liberdade, como o sucesso, como o relacionamento, como o auto-amor. E a gente começa a entender quais são os padrões que essas mulheres desenvolveram e que a gente não precisa desenvolver, né? O que a gente aprende olhando para a história dessas mulheres sem julgar? O que eu aprendi, por exemplo, com a minha mãe sobre dinheiro? Eu aprendi que dinheiro é algo extremamente escasso, que falta no mundo. Eu aprendi com a minha mãe que se eu quero ter o mínimo de dinheiro possível, eu preciso trabalhar até a exaustão todos os dias. E mesmo sem querer, de uma maneira inconsciente, eu acabei replicando esse padrão da minha mãe. Só que depois que eu entendi isso, eu entendi que aquele era o melhor que a minha mãe podia conduzir naquele momento da vida dela, naquele contexto político, social, cultural daquela época e com o sistema de crenças que ela tinha, mas que não precisa ser necessariamente o que eu faço na minha vida, entende? Então eu consigo, a partir desse processo de observação, eu consigo ganhar a liberdade sistêmica, inclusive, de criar novos padrões, de criar novas referências para mim mesma, para que eu não precise repetir histórias. Para que agora, num novo contexto, numa nova vida, numa nova realidade, eu possa construir a história que eu quiser, que eu tenha liberdade para construir essa história. E isso não acontece sem um olhar profundo e sem julgamento para a história dessas mulheres que vieram antes de nós. Então esse é um processo fundamental no processo de cura do feminino também.
Depois do olhar para o ancestral, a gente tem o resgate da própria criatividade. Não essa criatividade que nós aprendemos, a criatividade linkada à produtividade. Essa criatividade, eu preciso ser produtiva hoje às 4 da tarde, porque é a hora que eu vou sentar e vou escrever um carrossel, um post pro meu Instagram. Isso não é criatividade, né? Isso é produtividade. Só que a gente confunde. Eu vou precisar estar criativa amanhã na hora de fazer a live. A criatividade é um estado de ser. A criatividade reside em qualquer ato da nossa vida. E a gente tende a acreditar que a criatividade está linkada a coisas do nosso trabalho. Então, eu preciso ser criativa para montar uma narrativa, eu preciso ser criativa para montar um produto, só que, na verdade, você é criativa quando você planeja a sua vida. Você é criativa quando você arruma a sua cama. Você é criativa quando você faz aquele chá no meio da tarde para se conectar com você mesma. Quando a gente pensa arquetipicamente nesse processo da criatividade, a doutora Clarissa fala do rio criativo, sobre termos dentro de nós uma água criativa que flui e que muitas vezes nós deixamos esse rio poluir. Muitas vezes a gente permite que o nosso próprio predador interno, que a gente falou no início da live, polua o nosso rio criativo. E é quando a gente se sente completamente sem passo a passo, sem travada, sem ideia do para onde ir na vida, para qual decisão tomar, é quando a gente não sabe exatamente o que fazer, é quando a gente não vê saída, é quando a gente não consegue encontrar soluções para aquilo que está nos tirando sono ou para aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Então é necessário sempre cuidar dessa água, desse rio criativo, despoluir os afluentes, olhar para as margens desse rio, cuidar de nós mesmas, preservar o silêncio criativo. Isso é muito, muito, muito importante. Deixa eu ler aqui vocês. Que gostoso ver você sendo cuidada. Ai, obrigada. Maria arrasa. E por último, gente, a mulher esqueleto, que é também uma história arquetípica e significa a nossa capacidade e a nossa sabedoria feminina de deixar com que a gente viva os nossos processos de morte para deixar o novo acontecer. A história da mulher esqueleto é a história de um pescador que estava no mar e ele jogou a rede e de repente a rede se mexeu e ele achou que era um baita de um peixão, que ele tinha super se dado bem e tal. E era uma ossada de mulher. E ele ficou muito assustado e ele tentou desvencilhar aqueles ossos, só que aquela ossada queria a companhia dele. E ele voltou com o barco correndo e ele saía correndo e ele voltou para casa e aqueles ossos assim, meio coisa de terror assim, atrás dele. E até que dentro da casa, aqueles ossos eles foram se recompondo e se transformando em alguma coisa. Esse processo dessa história nos mostra muito o quanto que nós mulheres precisamos ter a sabedoria de viver os nossos ciclos de vida, morte e vida. De deixar morrer o que tem que morrer para que possa nascer aquilo que tem que nascer, saca? De entender que esses processos, inclusive, de morte e vida, são processos que não são tão bonitos assim. São processos que são feios mesmo, né? Que envolvem um processo de reconstrução que não é romântico viver isso, muito menos gostosinho, mas que são processos extremamente necessários. Deixar ir o que tem que ir para deixar chegar o que precisa chegar. E principalmente o processo de não controlar, de confiar nisso, confiar que esse é o melhor caminho. Trabalhar o não controle, trabalhar o desapego, trabalhar todos esses processos na confiança de que estamos construindo algo maior, algo que esteja vinculado à nossa energia criativa e ancestral. Esses são
alguns pontos, gente, do ABC dos saberes femininos. E se você trabalha com mulheres, se você quer ser mentora de saberes femininos, se você quer desenvolver uma profissão, ajudar mulheres a viverem esses processos tão profundos, eu tenho uma certificação que te forma nesse processo, né? Eu te ensino todo o meu passo a passo para se tornar mentora de saberes femininos. E a certificação profissional Mulheres da Nova Era é lançada uma vez só por ano, sempre em novembro, e a gente vai fazer uma grande Black Friday da certificação junto com outros produtos meus, produtos principais. A gente fez um combo inacreditável que eu ainda vou falar deles para vocês, mas a gente tem tempo. Essa é só a segunda live de esquenta. Espero muito que vocês tenham gostado dessa live. Eu acabei de ler essa história no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aonde eu tô um pouquinho, que agora a Maria, acho que ela quase terminou, acho que ela só quer... Tô botando meu arroba aí pra elas me seguirem. Ó, a Maria tá colocando o arroba aí na live pra vocês seguirem. Maria é a melhor maquiadora que existe nesse mercado. Eu tô aqui, ó, numa cabana, que ela é a Pietra. E aí aqui a gente vai fazer várias fotos, aí a gente trouxe as placas da Hotmart, tá vendo? Trouxemos livros, aí tem uma hidromassagem aqui no meio da natureza, tem uma lareira que a gente vai acender ali. Então agora a gente vai trabalhar muito nesse manifesto visual com a Bru, aqui, a artista. Gente, a gente tem até, olha que chuchu isso aqui. A gente tem uma máquina de escrever. Olha que coisa mais linda e mais ancestral que a gente vai fazer aqui. Então agora eu vou fazer meu manifesto visual. E eu espero que você tenha gostado dessa live. Para você receber o mapa mental da live, você precisa se inscrever no treinamento vivencial Negócio Feminino de Impacto, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Para se inscrever, ou você vai na minha bio, ou você digita Goiaba aqui e você recebe agora o link no seu direct. Não esquece que quando você se inscreve, além dos mapas mentais de todas as lives, eu preparei 3 cadernos de ativação do feminino para você. Para isso, você só tem que responder o quiz que aparece para você logo depois da inscrição no treinamento. Combinado, meus amores? Belezinha? Vai digitando Goiaba aí. Isa, tem promoção para quem é FIV e FTC? Então, a gente está pensando nisso. Vai chegar alguma coisa. Vai chegar alguma coisa. Dá a certificação para vocês. Beijo para vocês. Amanhã, meio-dia, tem live de novo. Tchau, tchau.